galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, nem preciso falar, né? A sexta-feira lá nunca decepciona, sempre um dia de muitas emoções. E ontem o PT nos entregou, nos brindou com mais um escândalo. Agora envolve o Ministério da Saúde, uma dancinha pra lá de descarada, que eles falaram que foi um caso isolado, e eu acho que não foi. E se eu tô falando, eu vou mostrar o porquê. Além disso, quero mostrar uma notícia bem rapidinha sobre o genro do Dilma e falar sobre o consórcio como um todo, para depois falarmos sobre segurança pública, esquerda e direita, Bolsonaro e Lula. E eu tenho 2 vídeos para mostrar para vocês, coisa seríssima. E vocês sabem, eu não sou de alardear. Eu tô falando que é sério mesmo. E nesse tópico ainda tem um assunto tem pra gente comentar de Bolsonaro, que andou falando algumas coisas que eu discordo. Discordo mesmo e vou falar porque eu discordo. Se prepare, Jair. Depois eu quero falar com vocês sobre marco temporal. Umas coisinhas bem relevantes, algumas discussões, falar do mercado de carbono, falar mais algumas coisas que estão acontecendo em torno dessa agenda verde para entrarmos em questões ligadas ao petismo como um todo, algumas decisões, algumas coisas que eles estão fazendo. Quero falar de reforma tributária, que parece que Bolsonaro estava certo mais uma vez. Quero falar de sindicatos, quero falar do Luiz Marinho, o ministro do Trabalho. Quero comentar sobre uma notícia que eu acho que pode até ser um escândalo. E eu acho que também demonstra a hipocrisia da esquerda. Eu acho que eles vão inclusive sair correndo para pagar alguns tweets antigos, que parece que o Lula gosta de um bilionário para chamar de seu. E se der tempo, eu tenho mais algumas notícias do Brasil que der errado. Tá tudo dando errado, mas vamos que vamos. Eu acho que não vai dar tempo, eu não vou adiantar nada e vamos começar. Rapidinho para não pegar no pé. Genro de Lula usa acesso a ministros para turbinar a candidatura a prefeito em Sergipe. Veja fotos e vídeos. Namorada Lurian Cordeiro, filha mais velha do presidente, Danilo II, tem frequentado gabinetes no Planalto e eventos do governo, onde anuncia obras para a Barra dos Coqueiros. Você já imaginou se fosse o genro de Bolsonaro fazendo isso? Já imaginou? Não só de Bolsonaro, não. Imaginou o genro de qualquer bolsonarista ou um deputado conservador fazendo isso? Como é que seria o tom que a matéria dá? Porque aqui está só relatando um fato. Eu acho que já ia ter uma certa adjetivação, uma tentativa de criar uma opinião já na manchete. Mas, como é genro do Lula, a Globo só dá o fato e fica por isso mesmo. E vamos lá. Circula um vídeo, ele viralizou em tudo que é canto, e eu acho que todos vocês já viram, e quem viu sabe que não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar aqui na plataforma, né? Por todas as restrições. O vídeo, gente, ele é tão absurdo que nem a Gleisi Hoffmann o defendeu, classificou como um grande erro, etc e tudo mais. E só para dar um contexto, é um vídeo muito erotizante, né, 18+, onde tem uma dançando, né, com roupas que não devem, assim, impróprias. E este evento é um evento aí com apoio do Ministério da Saúde, que era para apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional da Promoção da Saúde. Aí você se pergunta, pô, o que é que isso tem a ver com uma dancinha para lá de sensual? Aí você, pô, vamos tá vendo. O evento também, né, era isso, a partir do compartilhamento de experiências, da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados. É trocar experiências aqui, dançando? Não. É porque o evento também tinha momentos dedicados à diversidade cultural. E a diversidade foi tanta, que passou do ponto de um jeito que aí você se questiona, né, o que é que essa dancinha fez para o Ministério da Saúde, né, para a pasta, afirmar que adotará medidas para que o episódio não se repita. Não faz de novo, não. Pelo amor de Deus. Tá ali. A oposição reage, evento promovido pelo Ministério da Saúde com dança bate-cu. Meio normal, né? Se o Batman tem um bate-móvel, Lula tem um bate-cu. Cada um com seu bate. Prefiro o bate-móvel. A Gleisi Hoffmann. Realmente muito ruim, uma apresentação de dança erotizante tem ocorrido em evento do Ministério da Saúde, que divulgou nota lamentando o erro e anunciando providências. Ou seja, intancável. Nem a Gleisi Hoffmann conseguiu passar pano. Aí depois ela vem, tentando criar narrativas, mudar o foco. Nada disso justifica as fake news e acusações contra o PT que os bolsonaristas estão fazendo. O partido não teve relação nenhuma com o que ocorreu. Minha filha, olha só. Quando era o governo Bolsonaro, o amigo do vizinho, que é cunhado do genro que trabalha com o primo do marido da mulher
do assessor, do secretário, do terceiro escalão do governo Bolsonaro. Vocês já ligavam a Bolsonaro. Aí vocês querem me falar que um evento apoiado pelo Ministério da Saúde, que é a ministra indicada pelo Lula, aí não tem relação? Faça-me o favor, né? Aí, vê lá, o Ministério da Saúde fez uma thread, né? Vários tweets, que era a sua nota oficial. Eu só quis pegar um. Porque ele ia falar assim, ó, o Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado. Ah, o Baticu foi isolado. É? Drag King que canta Baticu teve carreira ajudada pelo Ministério da Saúde. Uai, não era um episódio isolado? Ajuda a carreira e um episódio isolado? Aretusa Love, que compôs a música, que tocou durante a dancinha, foi apresentadora de programa pago pelo Ministério da Saúde em 2013. Viu, Glaze? Ela apresentava o projeto Play, Diversão e Saúde, iniciativa de uma agência de comunicação de Goiás, feita com apoio do Ministério da Saúde durante o primeiro mandato da Dilma. Caso isolado. E é por causa desses casos isolados, que acontecem todos os dias agora, que tá assim, ó. Essa notícia é interessante que você vê, ó. O governo Bolsonaro, vocês sabem disso, não precisa ficar explicando muita coisa. Tava contra todo mundo. Todo mundo. Não tinha um órgão de imprensa ao lado de Bolsonaro. 9 meses. 9 meses nem a Jovem Pan tava. Não, nem a Jovem Pan. Era a época do Felipe Moura Brasil. Então nem isso dá pra falar. Tava todos contrários. Com toda a mídia contrária, o Lula tá pior que Bolsonaro. Não tá igual. Porque, segundo a nota, a rejeição do Lula tá em 35%. Quando no mesmo período de Bolsonaro era 34%. Só que o Lula, por outro lado, tem o apoio de todo mundo. Inclusive, o maior de todos é da Rede Globo. Eu recebi uma pesquisa ontem. A empresa ela não faz pesquisa para serem públicas. Essa empresa, como ela trabalha. Mas ela me mandou. E por um acaso o cara... Ele sempre me assiste. Ele por um acaso falou, não, pode falar pesquisa. Eu mostro tudo. Não vou trazer números nem nada. Mas foi uma pesquisa muito bacana sobre as pessoas, se elas acham que o Brasil está caminhando na direção certa ou errada. Não vou falar a porcentagem, não vou falar, a maioria acha que está indo para o caminho errado, a maioria acha que está indo para o caminho certo, ou tanto faz, não sei. Mas o que dá para falar é o seguinte, não vai comprometer muita coisa. Tem uma parte da pesquisa que ele estratifica por onde a pessoa se informa, TV, revistas, jornais, sites, redes sociais, por políticos, pela família, não se informa. Tem lá uns 7, 8 itens. E aí, a porcentagem de pessoas que menos acha que o Brasil tá dando errado, que menos acha, que mais acha que o Brasil tá dando certo, é quem assiste TV. Falei, nossa, quem poderia imaginar, né? Tem uma pesquisa, gente, assim, nada. Quem se informa através de lendo de site, notícia, jornal. Essas pessoas acham que a coisa tá pior. Quem acha que o Brasil não tá tão ruim assim é quem assiste a TV. Sabe por quê? Quer uma prova? Quer um bom exemplo? Calma, eu vou dar um bom exemplo. Só que antes quero mostrar isso daqui, que vai conectar com o exemplo. Pedro Burgos, jornalista, professor do INSPER, comentando assim, ó, a assessoria de imprensa da Janja está de parabéns. Repetindo, o conceito de notícia está morrendo. O que existe em sumo para reforçar a identidade política, né, identidade de fã, nacionalidade de time, etc. Lacração on demand. Olha as notícias. G1, vídeo. Janja dá couve para filhotes de ema no Palácio da Alvorada. Primeira-dama alimenta filhotes. Ó. Todos os veículos comentando isso. Gente, qual é a relevância disso pro Brasil? Mas beleza, são sites. Site pode botar, tem notícia de sobra, né? Não tem, assim, um site pode ter 20 pessoas, ele pode postar 20 notícias no mesmo segundo. Aí você lê o que você quiser, mas todas estão lá disponíveis. Agora, TV não. TV, passou, não volta. Passou, não volta. Só vai passar uma coisa, tem que escolher o que vai ao ar e o que não vai. É o Jornal Nacional, que era nos dito... que era o jornal nacional dos interesses da nação, os assuntos mais importantes para o país e para o mundo. A gente deveria ver aqui. Olha o que o William Bonner está apresentando. Emas que vivem no Palácio da Alvorada têm filhotes. Isso daqui tem alguma repercussão, tem alguma necessidade de estar passando no Jornal Nacional. Se fosse no encontro da Fátima Bernardes, no video show, tudo bem. No programa de fofoca. Mas no Jornal Nacional, olha o que a Globo se tornou.
É por isso que as pessoas que se informam pela TV não conseguem entender quão ruim as coisas estão. Eu não acho que aquela nota do genro do Lula saiu no Jornal Nacional. Eu não acho que a nota do Globo, comentando sobre quem estava criticando o Lula pela dancinha, eu não acho que passou no Jornal Nacional. Por quê? Porque abafa. Mas, por outro lado, a propaganda de quase 4 milhões da Petrobras passou, né? Propaganda, não no jornal, propaganda no meio do jornal. Então, olha o que está acontecendo com esse país. Não dá para discutir certo, sei lá, uma correção de rota sem discutir o papel da Rede Globo. A Globo tá demais. Tá assim, tá imparável. A coisa assim já passou de qualquer nível do absurdo, do inaceitável. Não tem adjetivo para descrever o que tá acontecendo. Não dá. É ataque contra, sabe, religião. Eles não gostam do cristianismo. É ataque disso, daquilo. É o tempo todo. E aqui? A Globo, meu Deus. Agora a Globo News é outro patamar. A Globo News é a Globo Super Saiyajin. Fontes da Secretaria de Administração Penitenciária confirmaram ao G1. Aí eu fiquei na dúvida. Falei, minha filha, peraí, confirmaram ou informaram? Porque confirmar é quando você tá numa dúvida, você pergunta e a pessoa te confirma. Aí você pergunta, como é que a Globo sabia disso? Se ela tava na dúvida. Agora se informou, não, beleza, a informação chegou, estamos falando. Mas assim, você falar a informação, você virou agora porta-voz de quem? É meio complicado, mas que assim, ó, que a comissão da facção que fica dentro do presídio realizou uma videoconferência para que os envolvidos no óbito dos médicos fossem levados ao tribunal. Eles avisaram, viu, gente? Eles avisaram que eles vão pro tribunal. Sensacional. Sensacional o que a Globo se tornou. Aí, olha algumas coisas que estão acontecendo no país. Violência em Salvador traz medo e atrapalha a rotina de milhões de moradores. Olha a palavra, milhões de pessoas. Milhões. Olha essa outra, também na Bahia. 6 membros de família de cigano perderam suas vidas. Entre as vítimas, 3 mulheres, uma gestante e uma criança de 4 anos. Olha a maldade. Aí a esquerda tá meio dividida. Os passapanistas estão passando o pano. Os identitários tentando avançar com a agenda deles. Mas tem uma galera falando, pô, galera, tá demais, tem que se fazer alguma coisa. Olha a solução da Mônica Bergamo. A nossa gloriosa Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, que eu não sei por que não está trabalhando na Rede Globo. As discussões sérias sobre segurança no Brasil estão interditadas. Tá, quais são as discussões sérias? Descriminalizar o orégano, desencarceramento, aperfeiçoamento da polícia. O que é aperfeiçoamento, né? Controle sobre suas atividades e letalidade. Então, a solução tá, deixa queimar, solta bandido, controla a polícia. Meu Deus. Mas vamos voltar para onde milhões de pessoas. Olha como nós estamos à frente. Eu digo nós porque, ainda que seja uma coisa que eu falei que veio da minha cabeça, eu só falei porque vocês estão aqui para me ouvir. Então, se não fosse o apoio de vocês, eu não tava parando para ler, não tava parando para estudar, não tava para fazer 1001 coisas. Olha quanto tempo a gente vem comentando, pô, temos que discutir um projeto de país, temos que discutir um projeto de país, temos que discutir um projeto de nação. Olha o que está sendo discutido na imprensa nos últimos dias, até pela imprensa, tá faltando, né, um projeto de segurança pública. Falta uma grande marca, não tem. Quem que tá discutindo um projeto de país? A gente, né? A gente, estamos na vanguarda. Quantas pessoas estão preocupadas com isso? E é da mesma forma que a Mônica Bergamo vem pensando em apresentar soluções. Nesse momento atual, não cabe aos nossos representantes parlamentares apenas a crítica pela crítica. Eles também precisam apresentar soluções. Falar, ó, a direita não só é anti-PT. A direita também defende isso. Isso é o que a gente defende para a segurança pública. Porque essas pessoas que estão sofrendo com isso, elas querem não só... não é que elas só querem que pare, elas querem saber quais são as soluções que vão parar o caos que elas estão vivendo. Então, é um momento perfeito. É um assunto que a direita nada de braçada, gente. Nada de braçada. Vamos dar uma olhada mais besteirinhas. Leitor afirma que a segurança pública no Brasil entrou em colapso. Concordo com essa manchete. Aí o subtítulo fala assim, ó. Responsabilidade cabe a quem? A Bolsonaro, que liberou 1 milhão de ferramentas.
Aí a gente traz um fato. O consórcio desmentindo o consórcio. Número de óbitos em 2022 é o menor dos últimos 11 anos. A Folha de São Paulo, se tivesse responsabilidade, ela jamais traria essa opinião no subtítulo. Porque é irresponsável. Porque não é irresponsável, porque é mentirosa. Não existe relação entre número e coisa. Porque se tivesse relação, o governo Bolsonaro tinha sido um caos. Não foi. Se tivesse relação, teria sido um caos. Não foi. Não foi. Tá ali. Como é que você libera e a violência cai? Aí agora só voltou a subir agora, o que vai acumulando, demora pra pegar no tranco. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Bolsonaro associa o óbito a médicos no aumento da criminalidade. Não é aumento? E ataca. Ah, ele atacou o Lula e o Dino. Aí veja. Sempre gosto de trazer algumas postagens da esquerda pra gente conseguir tatear o que acontece também lá de lá. E eu mostrar, ó, tem algumas alas já estão reclamando assim, estão reclamando daquilo outro, essa é tudo mais. Esse aqui, canal de Força, é um canal com influência na esquerda. Influencia grandes políticos, sei lá, pessoas graúdas no PT, sei lá, político mesmo, Requião, não sei se já entrevistou a Gleice certa vez, mas político grande mesmo, bate-papo, etc, tudo mais. Só que não é essa esquerda passapanista maluca pra tudo, nem identitária. Esse cara segue uma linha mais nacionalista, desenvolvimentista. E olha o que ele tem a falar, para você ver como o governo Lula realmente vem decepcionando quem não se informa pela TV. A primeira medida do governo foi extinguir comandos regionais da PRF que infernizaram a vida da turminha do mal com apreensões recordes. Um cara de esquerda consegue reconhecer que o governo Bolsonaro foi responsável por dificultar a vida da turminha que apronta e apreensões recordes. Depois ele ainda defende a instituição, falando, pô, eu a turma judiciário, o viu defende a instituição por causa de um caso isolado de 2 pessoas. Isso é um absurdo. Nada disso é um acaso. E ele coloca a nota do Flávio Dino. Então, as críticas na esquerda estão acontecendo aos montes. Mas, nem tudo são críticas. Nem tudo são críticas. Falei pra vocês, 2 vídeos ontem, dessa mesma live. Só um pequeno disclaimer. Aqui é uma live do Brasil 247, que está presente o Leonardo Atushi, aquele ali no quadradinho à direita. Ele é o chefão do Brasil 247. Não é? Ah! Eu não sabia que isso aconteceu. Não. O chefão do Brasil 247 estava presente nesta live. Olha como eles tratam a questão da segurança pública. O Brasil 247 é o maior portal de esquerda do Brasil, 100% alinhado ao petismo. Foi onde o Lula deu entrevista dentro do Planalto. Aquela entrevista que ele falou que ele queria o Moro. Ele falou de Olavo de Carvalho tomando um cafezinho também. Eu pra essa turma. Escuta isso aqui. O que eu acho que o pessoal não entende sobre isso é o seguinte. O quanto quê? maior a repressão, maior o poder das pessoas que estão diretamente envolvidas com a repressão. Quem são eles? A direita, os bolsonaristas. Se você investir dinheiro na repressão, você está dando dinheiro para os bolsonaristas. Se você fizer propaganda pela repressão, você está fazendo propaganda pelos bolsonaristas. Porque vai vir a eleição e aí o PT apresenta lá vamos supor, o PSOL apresenta lá o Tarcísio do Rio de Janeiro. E que vai falar que vai reprimir. E a direita apresenta o Braga Neto. Se você quer repressão, em quem que você vai votar? No Braga Neto ou no Tarcísio? Vai votar no Braga Neto, lógico. Entre Bolsonaro e, sei lá, um petista, você vai votar em quem? Se você quer repressão, você vota no Bolsonaro. A não ser que você seja uma pessoa muito desorientada. Você não pode investir na repressão. Não é para reprimir os malvados. Não reprime. Porque você vai estar ajudando no bolsonarismo. Imagine o que está acontecendo
Imagine o que pessoas estão sofrendo porque não pode reprimir. Porque se reprimir vai ajudar Bolsonaro. Olha o pensamento. Olha o pensamento. Aí você fala, não, isso deve ser uma gafe. Não é possível que alguém em sã consciência falou isso de forma pública, que não é para reprimir, porque você vai estar ajudando o bolsonarismo. Calma. Na mesma live, minutos depois, volta o Recosta Pimenta. Agora pergunta, essa recuperação das Forças Armadas favoreceu o Lula? Não. O bolsonarismo é o dono das Forças Armadas. Quer dizer, ele investiu o dinheiro no bolsonarismo. Se investir o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Então tem que pensar bem esse problema. Não pode se deixar levar pelas emoções. Agora pergunta, se o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Se investir o dinheiro na polícia, vai ser a mesmíssima coisa agora. Não pode investir na polícia porque vai ajudar Bolsonaro. Não importa as pessoas, não importa a segurança, não importa a vida. O importante é derrotar Bolsonaro. Eu vou mandar esses vídeos lá no Telegram. Mostre esses vídeos. Relate para as pessoas o que é o Brasil 247. Mostra o que os grandes defensores do Lula têm a falar. O que a Rede Globo jamais vai contar para as pessoas. Gente, isso aqui é muito sério. Os caras estão falando sem nenhuma vergonha. Se você investe na polícia, você está ajudando Bolsonaro. Precisa, assim, falta alguma coisa? Aí sobre segurança pública, na boa. Eu acho que o simples fato de ter Bolsonaro ajudou a barrar muita coisa, porque a turma sabe, bicho, o Bolsonaro não tem moleza. Não tem direito dos manos. O Bolsonaro véi, é 7 palmos debaixo da terra, né? Bandido bom é daquele jeito. Então isso amedrontava um pouquinho. Sabia que a polícia tinha vez, o governo ia sair em defesa da polícia. E olha a esquerda agora. Será que a turma que apronta não vê essa mudança? Não se sente agora? Agora a coisa tá um pouco mais de boa. Vamos pra cima. Então vejam o que tá acontecendo. E aí que eu falei que tem uma coisa que o Bolsonaro disse que não dá pra concordar com ele, mas de jeito nenhum. Lula tem que usar fraldão pelas cagadas, diz Bolsonaro. Mas nessa não, nessa que não dá pra concordar. Quem tem que usar fraldão é o Lula, pelas cagadas que ele faz 24 horas por dia. Disse Bolsonaro a responder questionamento se estaria usando fraldas ou não. A declaração foi dada no aeroporto de Belo Horizonte durante visita do ex-presidente à capital de Minas. Só que depois, Bolsonaro falou algo que está totalmente impreciso. Só não vou falar que é fake news porque eu não gosto desse termo. Bolsonaro, o senhor errou, mas de um jeito absurdo. Nunca mais faça isso. Porque olha o absurdo que o Bolsonaro disse. Impressionante. Parece. Parece o quê? Parece. Eu saí da presidência e veio. Orégano, meu corpo, minha regra. Propriedade privada, marco temporal. Parece que tudo estava represado. Parece. Não parece não, Bolsonaro. Aprenda a ser preciso nas coisas que você fala. Não parece. Era isso. O senhor se informar melhor, você tem que ler o Atlas Brasileiro, Bolsonaro, para não esquecer o que aconteceu. Você vai lá no Atlas de Maio, você vai no subtema pós-julgamento, o que aconteceu depois do seu julgamento, que lhe declarou inelegível. E aí tá ali, ó, a nota da Globo. No pós-Bolsonaro, ou seja, depois que você saiu, o judiciário destrava pautas espinhosas e muda o perfil dos julgamentos. Então, da próxima vez, Bolsonaro, não fale que parece que destrava. Não! Da próxima vez você fala, ó, segundo a Globo, foi eu que travei. Isso aí tudo que tá acontecendo, eu estava travando. Quem diz é a Globo que me odeia. E a nota fala de tudo, Bolsonaro, que você disse, ó. Até o ano passado, parte dessa agenda estava guardada.
com o intuito de não acirrar mais os ânimos com o então chefe do executivo e os apoiadores dele. A matéria apontava como exemplo o caso do processo sobre a legalidade do marco temporal. Ali embaixo, ó. Segundo o jornal, o julgamento teria sido usado por Bolsonaro como forma de tensionar a relação com o Supremo, onde o ex-presidente dizia que não cumpriria eventual decisão favorável aos povos indígenas. Então, Bolsonaro, não diga assim, não. Parece que eu tava travando. Não. A Globo confirma. Foi o senhor que travou. Foi o senhor que travou isso daqui. Outro tema que seria colocado em pauta era orégano. Quem diz é a Globo. Também havia expectativa de pautar meu corpo, minhas regras. A Globo destacava nos bastidores da corte. A inclusão dessa ação na pauta era tida como certa devido ao novo momento político e seus embates com Bolsonaro. E aí, isso está na página 193. Ali, ó, para ficar até mais fácil. No tema, o senhor tem um tema só pro senhor, Bolsonaro. Falo pouco, né? Eu falo pouco mesmo, eu podia falar muito mais. E aí depois deixa a reflexão, porque você tem que contar as notícias, né, que o meu ato, não é só, a notícia falou isso, você tem que dar um direcionamento, né, tem que dar uma provocada, fazer uma reflexão, pro cara ler, pro cara daqui a 10 anos ler e parar, refletir, entender o que se passava naquele momento. E aí a gente comenta lá assim, ó, aqui vale apenas a reflexão para todas as pessoas que acusavam Bolsonaro não fazer nenhum combate ideológico. O que falar sobre isso? Bolsonaro não era pelo menos um freio? Agenda de esquerda, agenda woke, agenda de esquerda no Brasil? Então, Bolsonaro, lave sua boca. Não é, parece não. Era o senhor que tava travando, quem dizia a Globo. Essa foi uma das notas que saíram. Não seja humilde. O senhor tá sendo muito humilde. Seja menos humilde. O problema é esse. Aí depois fala, você passa pano pro cara. Cara, tá aí, velho. A culpa é minha. A culpa eu tô passando pano, é a Globo que disse. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. E sobre o marco temporal, para puxar aqui um assunto, nos últimos dias, veja como são as coisas. Derrubou no judiciário, aí o Congresso agora tá tentando dar uma resolvida. Aí vem as entidades, ou seja, as ONGs, para pedir à ONU que defenda junto ao governo. ONGs no Brasil querem que a ONU faça pressão no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo. Aí você vê quais são as ONGs. As de sempre. A PIB, Comissão Arnes, CIMI, Greenpeace, ISA. O ISA tá lá na CP da ONU o tempo inteiro. Greenpeace dispensa apresentações. A CIMI foi que tava naquele evento dos Guarani Kaiowá e depois acharam qual é o nome? Oh, meu Deus. Um comprovante de pagamento, né? Do ônibus fretado, essa matéria na Veja, do Hugo Marques, um deputado estadual do PL que achou. A PIB foi que, inclusive, estava fazendo lobby na Europa contra o Brasil para a due diligence, aquela lei europeia que limita, né? Você tem que comprovar que a mercadoria que você está vendendo não é verde e não vem de área desmatada, blá blá. Tava lá, inclui o cerrado, a tocha, as regras na Amazônia. Estavam lá fazendo isso. Quem comentou na época foi o Brasil de Fato, um portal de esquerda. Aí tá a Comissão Arnes, que está desde o primeiro encontro, né, da turma da esquerda com os democratas nos Estados Unidos para tentar promover a democracia no Brasil. Aquele papinho chato que vocês conhecem. Aí sobre isso, temos aqui a Gringa Brasília, perfil de esquerda, que ela fala assim, por que os Estados Unidos e aliados estão fazendo tanta campanha contra? Eu não acho o termo Estados Unidos bom. Eu prefiro falar o establishment americano, deep state, os partidos democratas, não os Estados Unidos como um todo. Pelo menos eu não acho assim. Acho que tem uma ala que, cara, é tipo bolsominion. Só quer viver a vida dele, né? O mais conservador. E não quer ficar criando confusão no pé dos outros. Ela fez um cara interessante sobre o marco temporal. Ela traz aqui algumas informações extras. Mas para dar aqui um zoom por partes, se liga. Vejam as pessoas que estão contra o marco temporal, que não querem o marco temporal. Abramovay, que atualmente é vice-presidente da Open Society. Obviamente que ia estar contra. Aí, grupos como CTI. Como é que a gente pode ter no Brasil grupos atuando em prol de pautas que esses grupos possuem convênios com Comissão Europeia, Fundação MO,
USAID e Fundo Amazônico. O Fundo Amazônico, beleza, aqui tá ali, tá dando uma boletada, mas fundação é uma beleza, né? É aquela que patrocina todos. A gente comentou diversas, é a Gordon and Betty Moore Foundation, né? Tá lá na questão da FEBRABAN. Só que comunidade europeia, gente, como é que uma ONG tem vínculo com a comunidade europeia realmente pode estar preocupada com os interesses do Brasil? A USAID é braço do governo americano para promover democracia e liberdade mundo afora. Vocês estão vendo o que é democracia para o Lula e seus amigos, né? Aí, depois ela traz algumas informações. Eu gosto do card dela, que é bem informativo. Você dá para uma pessoa que não sabe nada do assunto, a pessoa, rapaz, é meio estranho isso aqui, viu? Ela traz a notícia falando que o agro apresenta prejuízo, a gente já comentou sobre isso. Ela traz a informação que quem é do agro sabe, mas quem não é, às vezes não sabe disso daqui, que é importante. Gente, olha só, o Brasil hoje, ele é um mega exportador de comida, mas nem sempre as coisas foram assim. O Brasil já foi importador. O Brasil realmente cresce e assume esse papel de grande fazenda lá no final do regime militar, né? Com a Embrapa, etc, tudo mais. Aí vem crescendo muito, vai lá pro Centro-Oeste. E atualmente o Brasil se tornou o maior produtor de milho do mundo. Passou os Estados Unidos, que lideraram isso por últimas décadas e mais décadas, com toda a força, com tudo que ele tem, etc, tudo mais. O Brasil, do jeito que é, passou. O que essa turma não quer isso é que o Brasil se desenvolva, porque é concorrente. Eles não querem concorrência. É manter que fica aí bonitinho. Vamos ver a nós, vosso reino nada. Aí depois ela destaca, ó, MTST do Boulos, também contra o marco temporal. Ainda fazendo analogia falando, ó, o agro apresenta prejuízo bilionário com o fim do marco temporal. Aí olha a analogia. Em 88, elite brasileira projetava prejuízo bilionário com o fim da escravidão. Aí quem tá mais? Ao lado do marco temporal. A Suruí, lá da Canindé, que também recebe da ICS, que tá lá a Tony, esqueci o primeiro nome dela, que tá no governo. Gordon Betty Moore Foundation. A Conectas. Open Society. Assim, quando o nosso legislativo vai atentar para isso? Assim, uma ONG nacional recebendo dinheiro de ONGs nacionais, você entende. O cara tá recebendo dinheiro do Lema, do Itaúba, beleza. Mas para mandar do Brasil, você não vai acusar de coisa. Mas como é que a gente vai achar normal ONGs no Brasil receberem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de ONGs, empresários, grupos transnacionais? Não, é porque eles estão preocupados com a Amazônia. Porque eles estão preocupados com isso. Sério mesmo? Tem que cair realmente, assim, passar um pente fino, colocar uma lupa, fortalecer essas regras que permitem essas tais doações. Não dá pra ficar desse jeito, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Farinha pouca, sempre meu pirão primeiro. Nesse tema, farinha pouca, meu pirão primeiro, crédito de carbono. Passou. E o Amazônia Azul deu um enquadro no agro, alguns. Interessante. Esse aqui foi o mais de boa que ele fez. Ele fala assim, ó. Na terça eu estava ouvindo a Voz do Brasil. E a senadora Tereza Cristina estava dando entrevista dizendo que ela e a Frente Parlamentar do Agronegócio votaram a favor do mercado de carbono, pois tiraram o agronegócio da proposta. Mas o Azul pergunta, então é assim? Tirou o agro, tá de boa. Pensar no Brasil ou pensar no seu setor? E se dane o resto, né? O agro tá de fora, tá de boa. Guarda isso. Guarda isso. Fazer aqui um pequeno break para mostrar o nível dos nossos parlamentares. Esse daqui pode até entregar o mandato se quiser, porque aqui não é... Aqui é um caso assim que, meu Deus do céu, tem que voltar para a escolinha. O Valdermínio, né, é da turma do Valdemar, o Portinho, aprovado na Comissão do Meio Ambiente o Marco Legal do Carbono. Junto com a questão das offshore, né, do catavento offshore, ele considera os principais projetos desse ano que vai colocar o Brasil na vanguarda, vai trazer muitas riquezas. Países na União Europeia, diversos, eles estão saindo desse mercado de eólicas. Alemanha, Inglaterra fizeram isso, que meio que não está compensando. Mas ele acha que vai. No mês de setembro, saiu uma longa nota no Poder 360, com preços, estimativas, mostrando de forma que qualquer leigo entende como essas offshore vai gastar muito mais na produção dessas usinas. Por quê? Porque os cabos são muito mais longos, tem que ter um isolamento diferenciado. Por quê? Porque está debaixo do oceano. Todo um processo. Mas tá lá, o Valdermínio. E depois, ele ainda agradece o trabalho hercúleo da Leila do vôlei,
porque ela trabalhou aferreamente para aprovar o mercado de carbono e ainda admitiu praticamente todas as emendas que ele mandou para aperfeiçoar o projeto. Não teve nenhuma resistência. Pelo contrário, a turma do Valdemar está ao lado do Lula para destruir o Brasil. Parabéns, Valdemar. Parabéns. Esse é o pé. E vamos voltar juntos nas pautas importantes para o Brasil, conservadoras, né? Valdemar, com aquela boca mole dele. Deus está vendo, né? Não engana só besta. Mas vamos voltar. Falar do agro. O Amazônia Azul achou um vídeo muitíssimo interessante que mostra como a preocupação com o Brasil passa longe dos principais debates. Pedro Lupion, presidente da FPA. E o Amazônia Azul fala o seguinte, pergunta sincera para a bancada do agro. Se o ramo do deputado, sei lá, ele é pecuarista em Mato Grosso do Sul, na região que ele tá de boa. 0 chances do marco temporal causar um problema. Então assim, ó, se o ramo dele não tiver interferência com a queda do marco temporal, ele pode votar pela queda? Ah, não vai me impactar, então vou votar a favor. Pode aplicar esse raciocínio? Porque o agro aplicou isso em relação ao país. Ó, pois foi assim que a bancada do agro votou na CMA do Senado sobre o mercado de carbono. Veja o final do vídeo. Ficou essa questão para a indústria. Eu tô de fora. A indústria que se exploda. Para que se importar com a indústria, né? Para que se importar com a indústria? Só vai encarecer o produto para os brasileiros como um todo. A indústria que paga e repasse. Farinha pouca, meu pirão, primeiro a gente não vai gastar nada. A gente vai até ganhar mais dinheiro que a gente vai vender crédito de carbono. É absurdo o que o Pedro Lupion fala. Se liga. O presidente da FPA, deputado Pedro Lupion, destacou a atuação dos parlamentares para que os produtores não fossem prejudicados pelo projeto. Veja, nós conseguimos fazer um acordo, esse acordo era para que o agro não estivesse presente, aliás, o produto primário, né, a produção primária agropecuária não estivesse presente nesse PL, porque nós entendemos que ia sobrar conta para o produtor rural, né? Quando o produtor rural tem que ser beneficiado, o contrário disso aconteceria com esse projeto. Existem outras 2 propostas, uma com o Sérgio Souza, outra com o Zé Silva, ambas tramitando na Câmara dos Deputados. Nós vamos regular o mercado voluntário por ali, fazer com que o produtor possa ser beneficiado por boas práticas, por preservação ambiental, com cumprimento da lei, por plantio direto, por preservação de nascentes, enfim, por sequestro de carbono, que é a agricultura grande responsável e é quem efetivamente contribui para essa questão do carbono no mundo. E, obviamente, a gente precisa aproveitar esses créditos, conseguir fazer mais uma modalidade de rentabilidade para o produtor, é isso que a gente precisa. É o tão sonhado e antigamente discutido pagamento por serviços ambientais. E a gente conseguir isso através desse mercado de carbono, e por isso que, infelizmente, a gente não conseguiu chegar num consenso no texto da senadora Leila, né? Esse mercado regulado não atende essa questão do agro, ficou a questão para a indústria, e agora nós vamos tratar do agro na Câmara e em seguida, obviamente, no Senado, tramitar os 2 projetos meio em conjunto e... Ficou pra indústria, tô nem aí. Aí a conta vai ficar pro produtor rural. É, cidadão. E o mercado vai ficar na conta do quem? Do povo. Que sequer tem condição de ter uma casa própria. O que passa na minha cabeça pra falar são palavras duras e tristes. E eu não vou falar. As pessoas também vão ficar... Enfim, né? Assim, isso me dói. O egoísmo que as coisas acontecem neste país. E aí tem outro perfil que também trata desse sistema, logística, agro, que eu acho muito bacana, esse SLE Farms. Ele e o Amazônia Azul estão sempre trocando figurinha. Ele fez uma pergunta que eu achei pertinente. O Amazônia Azul também respondeu de uma forma bem pertinente. Você vê que eles até assim, é porque hoje em dia as coisas estão tão coisa que você faz uma pergunta pra alguém, a pessoa acha que tu tá atacando ela. Aí ele começa assim, com toda a minha admiração que eu tenho com você, né? Mas cadê a bancada da indústria? Cadê a bancada dos serviços? A política é feita por partidos ou por partes. E essas partes estão no silêncio faz muito tempo. Por que não se apresentam? Se há exceção para o agro, é oportunidade para todos. Enfim, política. A Amazônia Azul fala o seguinte, claro, ótimo debate. Não existe bancada da indústria. Na verdade, a palavra bancada pode ser traduzida facilmente para lobby. O que existe é lobby. Passará fácil, pois as grandes indústrias e as empresas
serão beneficiadas em detrimento do pequeno e do médio, como sempre acontece nas leis. Uma grande empresa de bebidas vai colocar meia dúzia de caminhão elétrico ganhando crédito e quem paga será o empreendedor de cerveja artesanal, que vive com a margem pequena para fazer um investimento nesta área. O grande está de boa, ele se adapta, ele tem margem, ele tem capital de giro, ele sustenta o mercado, faz até um dumping sem precisar. Vem para ter prejuízo, só para quebrar o inimigo. É isso que acontece no Brasil o tempo todo, rapaz. Estão criando um novo imposto. Isso não existia. Mas a turma acha que vai ganhar um trocado. Acha que o produtor vai ficar ali no mercado regulado e vai ficar de boa. Até o mercado regulado vai impor regras. Até o mercado regulado vai passar, vai chegar no ponto, vai ser a JBS. Ela fala, eu quero entrar. E não para boletar, ela vai entrar para pagar. Vai começar a gerar um sistema de compliance que, não vou comprar de você porque você não tem um selinho. Aí você não tem um selinho. Fecha o pacote do selinho, 4 empresas compram, vai. Os pequenos ou se adaptam em teu selinho ou não vão vender. Porque as grandes empresas, os grandes atacadistas ao redor do Brasil, falam, irmão, minha empresa é SG, eu não posso comprar de você. Eu prefiro comprar da JBS. Então é isso que essa turma tá fazendo. Estão contra o Brasil. Esse projeto é tenebroso, é um projeto de controle. Cara, eu quero saber qual país que tem isso que tá dando certo. Querem fazer o que a Austrália não faz, o que os Estados Unidos não faz, o que ninguém faz. Querem dar um exemplo do quê? É um viralatismo, é coisa de vira-lata. Querendo, sabe, alisar a cabecinha, fala, bom garoto, agora toma um biscoitinho, viu? Eu vou te chamar agora pra tu vir na ONU. Que ridículo, vendendo o futuro dos brasileiros. SG Crédito de Carbono é uma espécie de reserva de mercado para os grandes. É tudo que eles querem para manter a dianteira. Um abraço. Você sabe que eu defendo aqui desde sempre, essa linha de debate. Antes de falar da Marina, tem uma notícia que está mais à frente do vídeo que se encaixa muito bem nisso daqui. Cadê? Aqui, ó. Ei, pronto. Só bater esse que meu microfone, eu mudei o setup do microfone e ele ficou meio maluco. Veja só. O que o Amazônia tava falando. Pro grande se adaptar é fácil. É isso daqui que o mercado de carbono... Olha que exemplo. Esse exemplo, quando eu comecei a falar, meu Deus, que exemplo sensacional. Para as pessoas comuns, os leigos, entenderem de uma vez por todas as maldades que a turma faz quando tá com a caneta na mão. Governo Lula muda a regra para internet em escolas e só satélite da Starlink pode atender a exigência. Com uma canetada, com um único parâmetro, o Lula tirou todas as empresas nacionais da jogada. Entregou nas mãos do imperialismo yankee. Porque para a turma da esquerda, o Elon Musk é a personificação do mal, não um bolsonarista. A esquerda que fala tanto da estatização do grande... o Estado indutor. Sabotaram a Telebrás. E olha como essa medida é descabida. Essa condição foi criada em agosto, quando a portaria do Ministério da Educação estipulou em 50 megabits por segundo a velocidade mínima de conexão para os colégios. Nenhuma outra empresa privada que opera por satélite no mercado brasileiro hoje atinge esse parâmetro. Tampouco a Telebrás. Nenhuma. Aí você fala, pô, mas Kim, você tá defendendo então coisa ruim para as escolas? Pera aí. Vamos lá. Por partes. Os parâmetros estipulados pelo Lula, pelo governo Lula, ficam acima até de recomendações internacionais e do que é praticado nos Estados Unidos. O Lula tá impondo um nível que nem os Estados Unidos faz. Nem a ONU faz. Ó. A ITU, International Telecommunication Union, agência da ONU para a tecnologia de comunicação, estabeleceu uma meta para 2030 de 20 megabits por segundo. 20 para 2030. O Lula botou 50. O governo americano trabalha com 25. A União Europeia colocou 30. Mas o Lula colocou 50. Tirou as pequenas empresas. E na boa, no final do dia, será que não era melhor? Será que inclusive não é mais rentável contratar
Pô, empresa nacional que às vezes tem lá um pacote de 30, que seja talvez o mesmo valor da Starlink, às vezes até mais barato. Mas não, porque tem que ser 50. Isso é o mercado de carbono. É isso que eles vão fazer com o pequeno e com o médio produtor, proprietário, empresário do Brasil. Você coloca uma regra que só o grande consegue. Você tá fora. Você será destruído. Você não vai poder comprar nem vender. E o agro, farinha pouca, meu perão primeiro, tamo de fora. Uhul. A gente não vai pagar o pato. Pelo contrário, vamos até dar uma boletada. Vamos correr pra agilizar isso daí na Câmara. Como é que eu não fico maluco com uma coisa dessa? Eu quero ver se os bolsonaristas vão abraçar esse tema e cair pra dentro dele quando chegar na Câmara. Mas vamos voltar. Olha outro assunto muito importante. Isso daqui, nossa, isso aqui é uma coisa que Bolsonaro mais lutou e nunca saiu do papel, porque a briga é dura, viu? A ZONG não deixa, o Judiciário também não. Marina Silva é constrangida em reunião sobre crise na Amazônia. Veja vídeo. Teve lá uma reuniãozinha, todo mundo. Enfim, né? Reunião no Palácio Negro. Saída do governo Amazonas era para tratar de ações emergenciais de enfrentamento à seca no estado, mas se transformou numa sessão de constrangimento à Marina. Em frente à comitiva do governo federal, Omar Aziz, Zé Colmeia, né? O cara que foi presidente da CPI da pandemia, que odeia Bolsonaro, ele e o Wilson Lima cobraram a conclusão das obras da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e dispararam críticas à ministra. Pareceres do Ibama vetam o asfaltamento da rodovia por causa do impacto socioambiental que será provocado. Gente, a rodovia já existe, não tem asfalto. Pessoal, a gente mora num país que não tem como você chegar em Manaus, a não ser de avião teco-teco. Gente, não tem uma rodovia que liga a Manaus. Tem, mas não tá asfaltada. Isso não entra na minha cabeça. Você tem a Zona Franca de Manaus, que produz um monte de coisa, que tem que escoar pro Brasil. Quanto mais fácil esse escoamento, a logística, mais barato e mais competitivo o produto é. E não tem rodovia. E a Marina não deixa. O Ibama também não. E é o Omar Aziz que tá cobrando. Eu não consigo. O Brasil é demais. O Brasil é demais. Aziz chamou Marina de retrógrada na frente de todos e disse que o pensamento de hoje sobre a BR-319 é o mesmo de 20 anos atrás. O senador publicou um vídeo com trechos do discurso nas redes sociais. Ele disse ainda que os governos locais trabalham na preservação ambiental e que é preciso olhar a condição dos moradores da região. Marina, esquece os zongueiros, esquece as ordens do Biden, do Soros, liga pro brasileiro. Olha, abre aspas, vai morrer peixe se construir a BR-319 e os homens. E o povo da Amazônia. Ai, mas os peixes, tá... E o ser humano? Ninguém tem o direito de privar o Amazonas. Deem o jeito de vocês fiscalizarem. Bota o exército lá. Então fiscaliza. Mas dá condição de vida para as pessoas. Deixem as pessoas gozarem do mínimo. Serem seres humanos. Aziz foi aplaudido ao menos 3 vezes pela plateia amazonense que acompanhou a reunião. Os aplausos foram dados nos momentos que o senador defendeu de forma mais efusiva as obras nas rodovias. E quando criticou diretamente a atuação de Marina. A turma não aguenta mais Marina. Inclusive, a pesquisa... Vou falar isso, né? A região que mais acha que o Brasil tá dando errado é a região norte. Eita, tô na dúvida agora se é norte ou se é sul, viu? Dei a pista que norte e sul são que mais... Eu tô falando demais, não vou falar não, que não era pra divulgar nada. Aziz foi aplaudido... Após a reunião, a Marina disse que o projeto da BR-319 é complexo. Botar asfalto é complexo. Ainda não atende todos os requisitos definidos pela área ambiental do governo. Marina ressaltou que é ministra pela 3ª vez. Deixei o governo em 2008. Se a BR fosse fácil de fazer nesses 15 anos, talvez tivesse sido feita. Ela já existia no passado, tá lá, mas não tem mais asfalto. E a Marina não deixa. A Marina quer isolar a Amazônia para ficar mais fácil de entregar. Ainda mais agora com o marco temporal, né? Sem o marco temporal. E aí, pegando o link,
Veja como são as coisas. Bolsonaro estava certo, né? Tributaristas do CCIF, que é Centro de Cidadania Fiscal, propõem manter IPI da Zona Franca para evitar insegurança no imposto do pecado. O Lula, a turma do Lula, quer usar o imposto do pecado como IPI. É parecido, né? Usa aí o imposto por que quiser. Veja como o imposto do pecado é perigoso. Ele é tão coisa que você tá podendo usar ele para servir como IPI. Imagina. E vai ficar na mão do governo, viu? Meu Deus. Eles propõem que o governo patrocine uma alteração no texto que tramita no Congresso para manter a existência do IPI, né? Porque é o imposto que é feito para você diferenciar os produtos feitos na Zona Franca de Manaus. Você encarece no restante do país para a Zona Franca de Manaus ficar competitiva. O objetivo, segundo o CCIF, é reduzir a incerteza jurídica que se instaurou no setor privado desde que o governo propôs usar o imposto do pecado. Bati um pé num fio aqui, foi zoado, falei, pronto. O computador tinha reiniciado, eu gravei 30 minutos de vídeo, eu tô gravando pela segunda vez, vocês nem sabem. Propôs a imposto seletivo pelo imposto do pecado para manter a competitividade das empresas do polo industrial frente a concorrentes situados em outras regiões do país. O temor é que o imposto, na essência regulatório, seja convertido em um tributo com fins de arrecadação. Tá com medo, é? Espera que isso vai acontecer. A formulação atual é ruim porque traz insegurança jurídica na medida em que começa a tirar o foco do imposto seletivo de ser gravoso para o que faz mal à saúde e ao meio ambiente e amplia esse conceito. Ah, é? Amplia esse conceito? Aí vem o Felipe Salto. Eu gosto que essa nota fala que o Felipe Salto é economista e ex-secretário da Frente de São Paulo, do governo Dória. Então não tem Bolsonaro, não. Se controla. Viu, petista? Calma. Está cada vez mais pessimista com a proposta, né, com a PEC que trata da reforma tributária. Chamou o texto de tramitação de marcha da insensatez. Além disso, o governo chegou a propor o uso do imposto seletivo, né, o imposto do pecado, para manter a competitividade das empresas da Zona Franca. Caminhamos para uma piora do sistema tributário atual. É inédito uma reforma para piorar um sistema já complexo e intricado. Marcha da insensatez, vale tudo. Qual foi o primeiro político do Brasil a falar que o imposto do pecado ia dar errado? Jair Messias Bolsonaro. Lira, Pacheco, Rede Globo, tudo mais. Ai, Bolsonaro, não sei por que. Ai, tal, contra porque sou Lula é a favor. Aí, né? Quem bater na tecla, imposto do pecado, imposto do pecado, imposto do pecado, imposto do pecado, imposto... Olha aí agora. Tá vendo aí, paspalhos? Faz o L. Mas faz o L. Vocês estão quebrando o país. Bolsonaro e Lula eram iguais. Será que o caminho não quer resolver a questão da Zona Franca de Manaus? Será que não é hora desses mesmos economistas, a Faria Lima, começar a cobrar que a BR-319 saia do papel? Será que não é hora de começar a cobrar, começar a investir em infraestrutura básica para conectar o Amazonas ao restante do país? Eles não são brasileiros? Eles têm que viver ilhados? Reforma aumentará a inflação e carga tributária. Meu Deus, sério que vai aumentar? Sério? Não. O povo vai pagar mais imposto com a reforma tributária do Lula. Ai, mas Bolsonaro é contra só porque o Lula é a favor. O levantamento estima que, a depender do texto aprovado no Congresso, a carga tributária poderá chegar até 40% do PIB. A CNA e a FGV avaliaram que a reforma tributária vai aumentar a carga tributária em todos os cenários, aumentando aproximadamente entre 7% e 19%. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca coisa. É tipo, o povo quer 100, virar 107. O povo quer 100, pular pra 119. É pouca coisa. Pouca coisa demais. Eu nem vou dar play nesse vídeo, porque o título já diz tudo. Lula se rendeu ao rentismo, que ele tanto criticava quando precisava de um bode expiatório. Aí ele fala que o Lula Campos Neto agora ia carne. Cadê Lula? Ia baixar os juros, ia fazer, cadê? A situação do pobre tá horrível. Ele fala também, né, dos cortes, saúde, educação. E aí, Lula? A esquerda não sabe o que fazer. 9 meses e está desse jeito. Né? O Lula tá desaparecido lá. Ai, ele quer trabalhar. É que os médicos não deixam. Segundo a Mônica Bergamo. Confia. Aí o ministro do Lula, Luiz Marinho,
nos últimos dias proferiu várias pérolas que mostram como ele está preocupado com o pobre e com o trabalhador. Eu defendo a extinção do saque aniversário. Por quê? Porque o trabalhador não sabe o que é melhor pro dinheiro dele, né? Não. Deixa que o FGTS do trabalhador, a gente cuida. O trabalhador, não. Ele não. Ah, não. Deixa que a gente resolve. Centrais querem punir empresas que ajudem a não pagar contribuição. Você é empresa, você ajuda, você instrui seu funcionário a como ele pode fazer para não pagar o imposto sindical, eles querem te punir. Essa é a turma que apoia o Lula. Documento preparado por 6 centrais, seria apresentado segunda-feira, essa notícia foi no início de outubro, para autorregulação sobre a contribuição. Primeiro, não fixa um critério claro e objetivo sobre como vai ser calculada a contribuição. Segundo, pede que empresas sejam punidas caso pratiquem algum tipo de incentivo à manifestação individual de recusa ao desconto por parte de trabalhadores. Não faça nada. Não. Mas, graças a Deus, teve no início da semana aí, a CAI lá no Senado, Comissões de Assuntos Econômicos, aprovou um projeto que impede a contribuição sindical obrigatória. Graças a Deus, isso já existia, mas o PT quer retornar. Cada pessoa deverá autorizar a cobrança para que ela seja efetivada. Agora o texto segue para discussão na terminativa na CAS, Comissão de Assuntos Sociais. Assim, caso ela seja aprovada lá e não haja recursos para o plenário, ela segue diretamente para a Câmara. Vamos ver, né? O Lira. O Lira tá demais também, quer ser ministro do Lula. Aí quem se encontrou com os sindicalistas, isso aí já foi de ontem. O novo presidente da Suprema Corte, né? Ele lá, inominável. E ele defende sindicatos fortes e com fonte de custeio. Ele acha que um sindicalismo forte no Brasil significa ter uma democracia forte. Ele também admitiu que os sindicatos devem ter uma forma de se financiar. Mas não sugeriu qual. Mas a gente sabe onde vem, né? Do bolso do povo. O Luiz Marinho também nos últimos dias falou do Uber. Eu nem ia trazer. O Uber tá achando ruim, vai embora. Vai embora. O Correio vai dar conta. Sei lá, o Correio vai criar o quê? 1,5 milhão de vagas? Sem concurso? Vai ser como isso daí? Pode? O Correio tem empresa que conta... Que confusão, viu? Aí eu trouxe essa pra mostrar isso daqui, ó. Aí eu ia mostrar a notícia do Elon Musk e falar, gente, vocês querem me fazer acreditar que o governo realmente tá preocupado com o emprego, com isso, aquilo, outro. O governo tá sabotando as empresas nacionais, colocando critérios que nenhum país desenvolvido tá adotando. Os Estados Unidos não adota. A União Europeia não adota. A ONU não adota. O Brasil vai adotar. É o Japão agora. O Brasil virou o Japão. Aí, o que eu falei na introdução, que eu acho que os petistas vão ter que apagar. Por quê? Quando o Elon Musk foi no Brasil, foi um Deus nos acuda. 1.001 acusações contra Bolsonaro. Aquela ladainha de sempre. Ai, Bolsonaro, blá, 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 pipipi, ppp. Aí o Vinícius Valfré, que é jornalista do Estadão, tá sempre escrevendo várias notas. Escreveu algumas do Juscelino, lendário Juscelino, ministro do Lula. Ele fala assim, ó. Portas abertas para Elon Musk. A nova exigência de velocidade de internet para escolas públicas estabelecidas pelo governo Lula é alta demais até para parâmetros nacionais e até internacionais. Nem a Telebrás atinge. E sabe quem alcança o novo padrão com muita facilidade? A Starlink do Elon Musk. Para quem o governo Bolsonaro tem tapete vermelho quando o bilionário cobiçava autorização para operar no Brasil. O bilionário é aquele rapaz que a esquerda acusa de ser incentivador da extrema-direita, principalmente depois dos rumos que ele deu ao Twitter, né? Derrubada do filtro. A Starlink já caiu nas graças de muita gente, inclusive de garimpeiros, mas agora estão dadas as condições para a entrada da empresa na estrutura governamental. Outras empresas veem restrição do mercado em benefício de Elon Musk. O governo diz que só quer o bem das criancinhas. Tipo o Lema, né? Nova reportagem com Júlia Afonso relaciona o MEC com um segundo bilionário não grato, né? Que é o Lema, né? O Lema é o primeiro bilionário. Então, todo mundo aí junto misturado. Ai. Aí você vê, né? Olha aqui à esquerda. 21 de fevereiro desse ano. Elon Musk e o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Não é de hoje que o cara mais rico do planeta tá de olho na Amazônia. E o governo Bolsonaro
Ajudou o novo dono do Twitter a conquistar isso. E aí, petista? Cadê? Vai gritar agora? Vai gritar agora, petista, contra o Lula? Cadê a valentia, petista? Cadê a valentia, petista? E, gente, olha só. Isso daqui é uma pessoa comum, pessoa física, tirando do próprio bolso pra comprar internet. É só isso. Não foi Bolsonaro que deu internet pra um garimpeiro, não, viu? Nada, ele só ligou. Quer vender no Brasil, vende, porque assim, na boa, a internet é boa. Se você é um ente privado, você quer ter uma internet melhor, pagar mais, é porque você não pode. Você tem uma roça que não tem internet lá, você vai lá e contrata, porque você não pode. É isso daí, Bolsonaro só fez liberar isso daí, pra quem quiser ter, tenha. Agora o Lula criou a regrinha pra dar uma rasteira na licitação do... Ah, Lula! Cadê a valentia dos petistas, hein? Aqui só vou mostrar, né, do que falou do Lema, né? Olha quem bateu foto com esses dias, rapaz. Da turma aí do Ciro Nogueira e do Lira, Cátia Abreu. Que o governo tá procurando um espacinho pra ela, viu? O querido amigo, mega empreendedor Lema. Conversa sempre muito boa, rapaz. Boa demais. Boa demais, né? Esse é o Brasil. Vai lá no Telegram, por favor, manda aqueles vídeos do pessoal do B247 discutindo sobre segurança pública. Mande para as pessoas, fala, cara, olha só, esse vídeo da esquerda só escuta. Escuta, só escuta. Não entra no embate, mas mostre para as pessoas, gente, que é muito importante. Segurança pública é um assunto seríssimo. Você não pode aproveitar nada que existe neste mundo se você não estiver vivo. Então, vejamos isso. Bolsonaro, lembra, viu? A Globo falou que o senhor que barrou tudo. Na próxima, não seja humilde. Seja menos humilde. Só fala, a Globo que disse, viu? A Globo que disse que eu barrei foi tudo. E se gosta do meu trabalho, está no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição, tem um Atlas brasileiro. O único jeito de realmente saber o que se passou nesse Brasil, nesses 9 meses completos, né? Mas a gente agora vai sair o de agosto. Tem um delay, né? Que tem que terminar o mês pra eu juntar e começar a escrever. Então, dia 15 desse mês sai o de agosto. 45 dias. E é isso. Compartilhe esse vídeo. Só tenho vocês para levar para mais pessoas. Volta amanhã, porque eu quero estar aqui e deixa aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!